Olá, meus irmãos, amigos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, a nossa igreja, nossa família, e estamos com a nossa leitura bíblica do plano anual de leitura 365, hoje no 15 de junho, 1 Reis 14:15, o contexto que estamos acompanhando do reinado de Jeroboão sobre as 10 tribos do norte, as tribos de Israel, e os Judá, as tribos do sul, Judá e Benjamim, elas seguem então também com uma outra liderança, um rei que está ali da linhagem davídica, E assim acontece agora um fato interessante, porque é uma palavra também profética e do quadro social, moral, espiritual de Israel, quando Jeroboão está com seu filho Abias enfermo, e então orienta a esposa para procurar um disfarce para não se mostrar como a esposa do rei, para ir até o profeta que havia profetizado para Jeroboão, sobre seu reinado, enfim. E só que ele entendeu que ele poderia trazer palavras boas, positivas, mas ele, na verdade, o profeta tem compromisso com a verdade, a palavra que vem expressa de Deus. E ele falou, então, para aquela mulher já deflagrando aquele disfarce e dizendo: "Que fazes aí, esposa de Jeroboão?" E ele ali então decretou a palavra, "Tu diz isso para Jeroboão, que ele desagrada ao Senhor, e ainda que ele tinha o Senhor exaltado ele como líder para Israel, mas ele fez outros deuses e ofereceu com seus bezerros de ouro." Isso é o que provoca a ira de Deus, por tudo que, em consequência de tudo isso, vai trazer de miséria espiritual, moral para o povo. E ele então diz: os membros da família de Jeroboão não vão morrer normal e nem sepultado normal. Os cães, os que morrerem na cidade, os cães vão terminar com eles, e fora da cidade os abutres, a não ser o Abias, esse menino por quem eles foram, a esposa de Jeroboão foi orar, pedir que ele então teve uma sepultura normal, e Israel lamentou a morte dele. Mas também nós vamos perceber que dentro desse contexto de Jeroboão, que fez tantos males e incitou o povo à idolatria, Jeroboão reinou 22 anos no seu reinado, mas passou 3 praticamente reis em Judá durante o reinado de Jeroboão no norte. E aqui nós vamos já perceber que era Roboão, o primeiro, que estava já em atividade, como também sucessor de Salomão, mas ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor, e terrivelmente mal. Ele construiu também postes a Aserá, uma deusa também que tinha apelos imorais, E aí vai dizer que eles transitavam entre o povo, ou mesmo prostitutos cultuais por toda a terra. Quer dizer, era um culto imoral, um culto prostituto que acontecia nesse contexto. E eles diz que o povo começou a imitar as
práticas detestáveis das nações. Quando fala em práticas detestáveis, aqui está falando de práticas sexuais, não é? Que não estavam de acordo com os preceitos bíblicos da palavra de Deus, natural entre o homem e mulher, mas entre um esposo e uma esposa, mas era então práticas que não estavam de acordo com os padrões que Deus estabeleceu para a família, né? É isso que ele está dizendo quando se refere a prostitutos cultuais e imitavam práticas detestáveis das nações. Assim, Deus permitiu que Roboão sofresse também derrotas, né? Sisaque, que era o rei do Egito, ele vem a Jerusalém, ele saqueia os tesouros do templo, os escudos, né? E assim Roboão tem muitas dificuldades. Agora entra um outro que é Abias também, né? Que é rei em Judá. Ele comete os mesmos erros, né, do seu pai Roboão, e também não tem um sucesso. Agora entra um outro rei chamado Asa. E Asa, né, ele reinou no 20º ano do reinado de Jeroboão, né, tinha 41 anos quando ele reinou em Jerusalém, e ele mudou o quadro moral e espiritual, né? Que Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor. Ele expulsou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos, né? E aí também as influências, né? A sua avó, Maaca, né? Que também, na verdade, era a mãe de Abias, né? Ela então tinha influências negativas e derrubou esse poste obsceno, né, que foi feito, que a rainha mãe tinha feito erguido, né, para Aserá, né, um poste obsceno, certamente com expressões, né, sexuais que ofendia, né, aquilo que era já padrão da palavra de Deus. Imagine, então, a Asa, ele foi, né, e buscou restaurar essa condição espiritual, moral, social de Israel. Assim, ele também faz uma aliança, né, com a Síria, o Ben-Hadad, e eles, então, conseguem fortificar as cidades ali e prevalecer, né, naquele reinado. Infelizmente, né, ele, na sua velhice, vai dizer o relato bíblico, sofreu de uma doença nos pés, e quando Asa assim morreu. Assim está, né, a história de Israel, né, nos trazendo muitas lições, como que a gente muitas vezes, se não cuidar, né, perde mesmo o temor do Senhor. Atos 10, 1 a 23, relata, né, um dos momentos muito marcantes da história da igreja nos primeiros dias ali, né, quando Pedro está em Jope, né, e ele tem aquela visão para romper com as barreiras culturais e chegar até Cesareia para ministrar a gentios, né, pessoas que não eram judeus, e foi um trabalhar de Deus muito grande, né, para ele entender o que Deus estava abrindo as portas para trazer os que não eram judeus para dentro da igreja do Senhor Jesus. Assim, Pedro está nesse momento assim, né, indo para Cesareia, né? Tudo ficava à beira do mar Mediterrâneo, tanto Jope quanto Cesareia, né? E ele subindo então em direção a Cesareia, está com alguns irmãos de Jope e vai lá para ministrar. Nós vamos ler amanhã sobre este mover de Deus na casa de Cornélio, centurião romano. O Salmo é dos mais lindos também da Bíblia, né? Na prática, quando fala da unidade do povo de Deus, dos irmãos, né? Como é lindo, como é agradável, e as bênçãos que recorrem sobre
a unidade. Que Deus nos conserve assim e nos faça também unidos nos mesmos propósitos. A paz.